Olá, bom dia. Bem, vamos à continuação do vídeo 211, que é sobre terminar o chapéu de Papai Noel. Eu ainda coloquei para você mais uma vez um finalizado, mas nós vamos terminar junto aquele outro. Então vamos passar ao projeto anterior, que é esse aqui. Bom, você pode notar alguma diferença daquele que finalizou o vídeo 211, porque eu fiz o favor de esquecer de salvar e eu acabei fazendo tudo de novo. E gostaria de fazer algumas observações. Eu notei que eu tinha colocado um tamanho para o vermelho de 0,2 e achei excessivo, porque geralmente a parte de cima os fios são bem menorzinhos, então eu diminuí para 0,100. E pode ser que ainda mude no decorrer desse nosso colóquio aqui. E para o branco eu mantive 0,2, tá? Uma outra coisa que eu esqueci de colocar para você no vídeo anterior foi que para o branco, se você notou, eu esqueci de confirmar contigo que a gente precisa vir aqui em Vertex Group e escolher o branco. Então, por favor, acrescente essa informação ao vídeo anterior para você ter tudo acontecendo de forma legal. Ok, vamos fechar aqui. Eu disse a você que nós falaríamos agora sobre materiais e textura, se for o caso. E faríamos também aquele pompom aqui. Então, renderizando isso aqui, nós podemos verificar uma encrenca geral. Está parecendo mais um monte de gelo, né? Está muito esquisito, mas a gente pode modificar isso fazendo aquele trabalho que eu disse para você. Vamos lá, então. Então, eu estou aqui na minha vista de câmera, em perspectiva, e uma das coisas muito importantes é a gente colocar iluminação. Nós estamos agora simplesmente com a lâmpada original, a de padrão, que é a point. Nós vamos para a vista 7. Existem recomendações de vários tipos de lâmpada e com certeza você precisa achar a que seja melhor para você. Vamos colocar uma lâmpada aqui, Shift A, lâmpada. Eu vou colocar uma lâmpada Spot. Não é a que é recomendada no tutorial do Andrew Price. Ele recomenda a Area Lamp, mas eu fiz uma experiência com essa lâmpada Spot e eu obtive resultados que eu gostei quanto à iluminação. E isso, como eu já disse antes, depende muito do seu projeto, depende muito do que você queira conseguir. E é um demonstrativo aqui para você obter bons resultados. Então, vamos afastar, eu quero que ela englobe, né, todo esse pedaço aqui. Vamos colocar aqui. Vamos olhar de cima para ver se ela está no lugar certo, tá? Vamos olhar do ângulo 3. Está. E vamos voltar para a vista 1. Então, o que que eu faço? Eu faço Shift D, duplico essa lâmpada, R, e volto ela para cá. Vou colocar ela um pouco mais para trás. E R, eu volto ela para cá. Tá? A princípio, eu checo em 7 para ver se elas estão de lados opostos. A princípio, eu vou deixar assim e eu vou desligar aqui, porque esse monte de risco no meio me incomoda. Vou aproximar mais aqui e eu vou trabalhar um pouquinho agora, antes mesmo de renderizar, para você ver como é que a lâmpada ficou. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais em materiais. Então, subindo aqui, nós vamos selecionar o gorro, né? Vamos para Edit Mode e esse aqui é o vermelho. A gente vai para o Edit Mode, New, e a gente sabe que o primeiro material ele vai ser aplicado a todo o objeto. A gente escolhe um vermelho, ok. Vamos deixar ele vermelho puro, digamos, e vamos deixar ele mais escuro, usando mais ou menos algumas referências que a gente possa ter desse material, né, no caso.
Nós não precisamos de especular, porque se você observar bem, vamos voltar para o modo objeto. Se a gente tem especular, olha só que ele vai mostrar várias cores diferentes, isto é, o branco, você pode pôr até o vermelho, mas não existe brilho nesse tipo de tecido. Então, a gente tira o especular e por agora essa condição aqui está adequada. Se nós voltarmos para o sistema de partículas, aqui em Render, nós podemos deixar para o material 1 o vermelho, porque nós sabemos que é o material 1 que foi colocado aqui. Tá? Se a gente for para o branco e a gente vai para material, nós vamos colocar um outro material. Deixa eu nomear esse de vermelho para não fazermos confusão. Vamos voltar para Edit Mode, vamos colocar mais um material, New, e esse será o branco. Nós vamos manter branco, 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 aqui, tudinho, certo? E aqui nós vamos tirar o especular também. Ok. Vamos clicar em Assign agora e ele vai aplicar lá. Então, Ctrl Z, Ctrl I e Assign. Então, ele aplicou o material branco aqui. Agora, nós precisamos voltar para o sistema de partículas e aqui em Render, mudarmos para o material 2. Vamos voltar para o Object Mode e agora a gente pode renderizar e observar que ele fez as aplicações devidas. Vamos ver como é que está se comportando com aquelas duas lâmpadas spot que nós colocamos e mais o material que nós colocamos. Já é uma diferença bem grande daquele render anterior. E pode observar que está uma sombra aqui suave, até razoável. Então, eu diria que dependendo do seu projeto, você pode querer mais iluminação ou menos iluminação. Ótimo! Agora nós vamos partir para fazer o pompom aqui em cima. Então, a gente passa para o modo de edição e a gente se aproxima bastante. Deixa eu desselecionar tudo aqui. A gente se aproxima bastante aqui. Vamos mudar para Vertex Mode, que ele é mais adequado. Até selecionar tudo, porque a gente enxerga melhor com as cores, pelo menos aqui, ó. Então, vamos supor que esse seja, e é provável que seja, a última linha, né, de vértices que está ocorrendo aqui. Então, com Shift S, eu vou cursor ao selecionado e com Shift A, aqui mesmo no Edit Mode, vou colocar uma UV Sphere. Em S, eu vou diminuir e vou observar se ela tem um tamanho adequado, né, para o tal do gorro do Papai Noel. E você pode observar, voltando para o modo objeto, que ela já adquiriu a cor, né, o material aqui do vermelho. Mas eu não quero, eu quero que ela seja branca. Então, eu vejo bem, ela está selecionada, tá? Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui no Vertex Group, eu clico no branco e com ela selecionada, eu clico em Assign. Aí eu volto para o modo objeto e ela cria essa coisa esquisita aqui. Eu volto para o modo de edição, eu venho aqui, eu clico em material, que eu esqueci de nomear, branco. Eu clico aqui no material branco e eu clico em Assign. Ela fica branca. Mas ela continua com aquelas pelos nesse sentido muito esquisito. Eu não sei o que acontece, mas uma das formas que eu consegui solucionar isso aí, porque ela fica desse jeitinho muito esquisito aqui, é eu vir aqui no sistema de partículas
clicar no branco, manter o branco selecionado, e vir aqui em Vertex Group, desligar o Vertex Group do branco e ligar de novo. E de repente, veja bem, ela aparece desse jeito. Foi o único jeito que eu consegui consertar aqueles pelos esquisitos. Se alguém tiver alguma outra informação de como consertar isso, por favor, compartilhem. Então, nós temos aqui o gorro do Papai Noel com os fios nos devidos lugares. Então, vamos renderizar mais uma vez para ver como é que fica, tá? E, ok, nós temos alguma coisa razoável aqui. Bom, várias coisas que estão acontecendo aqui são devido à iluminação. Então, se você mudar as lâmpadas, colocar lâmpadas em lugares diferentes ou outro tipo de lâmpada, você consegue resultados diferentes. Eu sugiro para você que experimente. Agora, uma coisa que eu disse a você que iríamos tentar é o seguinte: você pode observar que esses pelos aqui, esses fios, eles começam e terminam na mesma espessura, digamos, certo? Uma das coisas que nós podemos fazer para a gente tentar entender é primeiro passar para o slot 2 para a gente ver a diferença entre as renderizações. Voltamos para o modo objeto e a gente vem aqui, a gente seleciona, por exemplo, no vermelho, a gente seleciona o material e vamos aqui em textura. A gente aplica uma textura. Nessa textura, a gente aplica blend, tá? Esse blend, ele trabalha com variação de opacidade. Não tem a ver, o preto e o branco, eles fazem o seguinte efeito. O branco é opacidade total e o preto é transparência total, tá? Então, se a gente colocar esse preview aqui, opa, um vermelho muito esquisito, por causa do blend, eu acho. Se a gente colocar isso aqui na vista de fios e voltarmos para cá, nós podemos ver o seguinte. Aqui em Colors, a gente liga a rampa, Ramp, tá? Mas nós queremos, vamos voltar para cá para explicar para você. Nós queremos que ele faça o seguinte, que ele comece opaco e termine transparente, para dar uma suavidade maior. Então, a gente volta para textura, clicando aqui em Ramp, a gente clica aqui em Flip. Isso significa que a gente inverteu parte do totalmente opaco para o totalmente transparente. Ok, mas a gente precisa fazer algumas modificações aqui também. A gente precisa vir aqui e em Generated, clicar em Strand Particle. E aqui a gente precisa desligar Color e ligar Alpha. Ainda não terminou. Aí a gente precisa, depois de fazer essas arrumações, a gente precisa voltar para Materiais. Aqui ligar Transparency. E a primeira experiência que eu tive de botar isso em 0, que foi uma recomendação do tutorial do Andrew Price, fez uma renderização muito esquisita. Vamos ver se aqui, eu fazendo para você, ela se repete. Bom, até que ficou legal. Se você observar no vermelho aqui agora, você pode ver que ele não está mais que nem o branco, por exemplo, que nós não aplicamos ainda. Ele não está mais reto de tudo. Ele está com uma variação tipo um triângulo, portanto, muito mais parecido com aquilo que nós chamamos de fio mesmo, né? O fio no caso. Vamos fazer o mesmo com o branco? Primeiro vamos comparar com o slot 1. Veja bem como é que ele estava aqui. Agora vamos comparar com o slot 2, que fez uma diferença. Vamos para o slot 3, porque agora eu quero fazer isso com o fio branco para demonstrar para você
mais uma vez. Então, vamos lá. Vamos começar de novo o processo. Vamos passar para o branco, vamos para textura, vamos acrescentar uma textura. A nossa textura será Blend, que nós queremos fazer a variação de opacidade. Vamos achar aqui em Colors, vamos clicar em Ramp. Aqui em Ramp, vamos clicar em Flip, para ele inverter, começar do opaco para o transparente. De novo, aqui embaixo, em coordenadas, eu quero Strand Particle. E aqui embaixo, eu vou trocar no Diffuse, eu vou trocar de Color, eu vou clicar em Alpha. A outra parte dessa arrumação refere-se a vir aqui em Material, de novo, ativar Transparency e zerar Alpha, certo? Ok. Então, vamos clicar em F12. Ótimo. Se você observar bem, a gente pode não reparar muita mudança agora, né? Mas olha bem aqui nos fios e vamos voltar para o slot 2. Olha a diferença que existe na espessura dos fios aqui e o do slot 3, por exemplo. Aqui ele está muito mais suave, está parecendo muito mais, sei lá, uma pele mesmo sedosa. Isso aqui é devido ao fato da malha ter entrado, da malha branca ter entrado na malha vermelha, tá? Se a gente voltar para o modo de edição, é só puxar as malhas para fora aqui. Então, vamos ver se a gente vai fazer mais alguma modificação. Vamos para o slot 4 para a gente ter como comparar. Vamos para o modo objeto e eu vou verificar se eu não esqueci mais nenhuma coisa. Aqui, lembrando que a gente está no branco, né? Nessa parte aqui. Tem o seguinte, aqui em Strand, você pode também acionar, por exemplo, Blender Units, e você pode modificar isso aqui. No vídeo anterior, eu tinha dito a você que se a gente não ativasse aqui, isso aqui não vai para menos de 0,25, os dois. Se você ativar Blender Units, você pode conseguir números muito menores. Então, 0,004 aqui, por exemplo, para a raiz. E na pontinha, 0,0004 na pontinha, tá? Então, para o branco, vamos verificar o que isso muda. Você pode também procurar mudar a difusão aqui da superfície e pode mudar a forma dos fios, que são mudanças sutis, mas eles fazem, num conjunto de muitos fios, eles fazem toda a diferença. Então, vamos renderizar no slot 4 e a gente tem o 3, o 2 e o 1 para compararmos. Então, você pode observar que os fios brancos, que foi onde foi aplicado o strand, eles estão muito mais finos e mais sedosos. Vamos comparar com o slot 3. Olha a diferença. E vamos colocar o slot 2, que é outra aparência, e com o slot 1, que a gente tinha quase nenhuma ou pouca arrumação desses itens. Então, voltando ao slot 4, você pode ver toda a diferença. Aqui, por exemplo, você poderia decidir que você quer aumentar o número de fios. Também valeria a pena você tentar isso. O vídeo já está ficando super comprido e eu acho que é o suficiente para você entender. Você pode perfeitamente voltar, por exemplo, aqui para o branco e clicar aqui, aumentar o número de fios, colocar, digamos, 2.000 fios. Nada impede você de fazer isso. Vamos colocar no slot 5. Agora vamos renderizar de novo. Ótimo, nós temos base aqui de comparação.
Nós estamos no slot 5, vamos ver o slot 4. Pode ver que tem muito menos fios aqui. Aqui tem no slot 5 tem o dobro, olha só, tá? Então, existem N variações que você pode fazer, desde que você comece a se sentir à vontade para ficar circulando entre esses dados aqui, entre esses itens, fazendo modificações e experimentos. Aprender é a gente pesquisar sem dúvida nenhuma. Bom, eu espero que você consiga finalizar o seu projeto, que isso sirva para alguma coisa, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!